Aí eu venho aqui e falo pra vocês, vou falar sobre a criação com apego. Aí vem e fala assim, Giovana, nem precisa, já tô ligada. É aquele negócio de ficar com o filho pendurado o dia inteiro, parecendo canguru. Toma banho com o filho, dorme com o filho, come com o filho, não larga o filho pra nada. Então não precisa falar não, já sei. E aí, gente, tudo bom? Nossa, vocês não imaginam a minha felicidade em vir aqui finalmente gravar o primeiro vídeo dessa nova fase aqui do canal. Inclusive o nome do canal mudou, se vocês ainda não perceberam, agora eu sou só Gi Coser, porque na verdade eu nunca fui muito Giovana, né? Só me chama de Giovana quem tá muito bravo comigo e vocês não ficam bravos comigo. Então eu sou Gi. Eu vou continuar postando 3 vídeos semanais, todas as terças, quintas e domingos. Acontece que agora, cada dia vai ter um tema específico. Então, na terça-feira a gente vai falar só sobre maternidade e desenvolvimento infantil. Na quinta-feira eu vou trazer uns assuntos mais mulherzinha aqui pra vocês, falar um pouquinho sobre moda, beleza, cuidados com o corpo e todas essas coisas que a gente adora. E aí, aos domingos eu vou trazer vídeos mais aleatórios, assim, mais descontraídos, como vlogs, tags. Além disso, eu não quero mais ficar esperando juntar muitos vídeos da Ana Lu com um tema específico, por exemplo, quando eu fazia sobre alimentação ou sobre desenvolvimento motor. A Ana Lu agora tá se desenvolvendo muito rápido, gente, então assim que eu gravar, eu já vou editar rapidinho, já posso jogar aqui no YouTube, e aí esses vídeos assim mais dinâmicos não vão ter dias específicos. Bom, gente, então para finalmente estrear aqui a terça-feira de maternidade, eu resolvi trazer um assunto para vocês que há muito tempo eu queria falar aqui no canal, que é sobre a criação com apego. Então, na verdade, consiste em atender as necessidades da sua criança da forma mais amorosa, consistente e respeitosa possível. Dentro desse método existem 8 conceitos. E nesse primeiro vídeo que eu vou fazer pra vocês hoje, eu vou falar só sobre 4 deles. Não é só você estar o tempo todo com teu filho no sling, não fazer nada sem o seu filho. É muito mais do que isso. São, na verdade, 8 ferramentas. Esses 8 princípios são vistos como 8 ferramentas que você tem para aplicar na sua vida da maneira que você achar melhor. Se você achar que combina com o seu estilo de vida, você usa. Você acha que 1 ou 2 princípios não tem muito a ver com a sua personalidade, não tem muito a ver com o dia a dia da sua família, isso não quer dizer que você não possa praticar. Apesar de praticar a criação com apego, eu prezo muito pela liberdade e pela independência da criança. Isso desde sempre. Eu acredito também pela minha formação em educação infantil e por eu me identificar com alguns outros métodos de educação, como Montessori, por exemplo. Como vocês sabem, eu não trabalho fora, eu hoje só me dedico à educação da Ana Lu. Não é porque eu tô em casa o tempo todo que ela precisa estar comigo o tempo todo. É muito diferente disso. Eu, na verdade, estou disponível quando ela me solicita. Então vamos começar pelo primeiro princípio desse método de criação, preparando-se para a gestação e o nascimento do filho. Consiste, na verdade, em você buscar maior quantidade de conteúdo que você puder de estudo durante a gestação ou ainda nessa programação da gestação. Como vocês sabem, minha gravidez não foi planejada, então a gente foi meio que se atropelando no caminho e estudando. Eu acredito que a maioria das mães atuais buscam muito conteúdo na internet, muito conhecimento em livros, querem realmente estar preparadas para a chegada do filho, então isso não é nada muito complicado, né, gente? Se você tá grávida, você vai querer estudar, por exemplo, sobre amamentação ou sobre os primeiros cuidados com o bebê. Também fala sobre a importância de nós, enquanto pais, resolvermos nossas questões de criança. A gente sabe que por mais que a nossa criação tenha sido perfeita, nossos pais sejam maravilhosos, todo mundo tem uma questãozinha lá no fundo. De repente, se seu pai foi muito rígido ou se você cresceu reprimido por alguma situação, é muito importante que você resolva essa questão com ajuda profissional, se preciso, por que não? Ainda antes do nascimento do seu filho, para que essas questões não sejam levadas adiante. Faz parte dessa preparação para o nascimento e para a criação do seu filho, estudar os tipos de parto
levando sempre em consideração o parto natural como uma opção, como a principal opção. Acontece que nem sempre é possível. No meu caso, por exemplo, não foi possível, eu precisei induzir o meu parto, eu fiz analgesia, nem por isso eu sou menos mãe, tá? Assim como mães que precisam de cesariana ou que optam por isso. Fala também sobre considerar a presença de uma doula durante e no pós-parto. No meu caso, eu não sou tão natureba assim, sabe? Nesse nível de, sei lá, ter filho em casa. Então, eu comecei a ter contração, fui pro hospital, tive minha filha, voltei, minha mãe e minha avó me ajudaram e, nossa, maravilha. Bem no método antigo, não precisei de doula. Não sei se no próximo filho eu vou considerar essa hipótese. Nunca se sabe, nossa cabeça sempre muda, né? Nunca diga nunca. E o segundo princípio fala sobre alimentar com amor e respeito. Aqui é óbvio que vai falar sobre a importância da amamentação, do aleitamento até após 1 ano, 2 anos, o tempo em que você e seu filho precisarem, acharem necessário. Eu sei que tem muitas mães que não conseguem amamentar, mas caso isso aconteça, é muito importante que a alimentação, seja ela por sonda, por copinho, por mamadeira, seja lá o que você escolha, seja feita assim pela mãe, para que a criança entenda que aquele é um momento de contato entre mãe e bebê, ou, no caso da não presença da mãe, para a pessoa que vai estar mais próxima, para o cuidador, enfim. Também fala sobre o risco do uso de bicos artificiais, como chupeta, mamadeira. A Ana Lu, particularmente, começou a chupar chupeta com 5 meses, ela já até tinha parado de mamar. E é importante que isso seja feito, o uso da chupeta, o uso da mamadeira, em contato com a mãe, para que ela não use esses artifícios como objetos de transição precocemente. Também fala sobre respeitar o tempo do seu filho na introdução de alimentos sólidos, que não é só o que o pediatra vai dizer, que tá na hora, que não tá na hora. Você tem que sentir o tempo do seu filho, se ele não estiver pronto para comer ainda, a gente precisa respeitar, mas sempre respeitando o ritmo natural da criança. Eu tô falando de forma super resumida para que vocês entendam e tenham mais ou menos uma noção do que é a criação com apego, que saibam que é muito mais do que o uso do sling. Mas eu vou deixar um site super legal que eu encontrei, alguns sites, na verdade, alguns artigos muito legais que eu li, vou deixar linkados aqui no box de informações para vocês, tá bom? O princípio 3 da criação com apego fala sobre responder com sensibilidade as demandas do seu filho. E aqui eles fazem um alerta muito grande na questão de não deixar que o filho chore por muito tempo sozinho, repetidas vezes. E isso causa um dano imenso, tanto fisicamente quanto psicologicamente a longo prazo. Então é importante que o seu filho saiba que tem o conforto da mãe ou do pai. Aquela ideia que nossos avós tinham de que deixa chorando no berço por 1 noite ou 2, eles vão aprender que não precisa chorar. Ou quando alguém estiver atendendo prontamente ao choro do seu filho, falar: você tá mimando demais essa criança, ele vai ficar chorando, não sei o que. Gente, isso é uma ideia completamente ultrapassada, já foi comprovado cientificamente que as crianças precisam sim desse conforto que vem do colo dos pais e que isso não vai deixar o seu bebê mimado, tá? Não se preocupa. Aqui também fala sobre as birrinhas que aparecem ali por volta de 1 ano de idade e se estendem aí até durante toda a primeira infância. É preciso que a gente saiba lidar. A criança faz birra, não adianta, pode ser o filho do Buda, vai fazer birra, porque as crianças ainda não têm a capacidade de lidar com a frustração como nós adultos. Então ele vai chorar, ele vai brigar pelo que ele quer, e é muito mais proveitoso que você, nesse momento de birra, dê conforto para o seu filho, dê apoio, espere que ele se conforte e que ele se acalme para daí conversar sobre, do que você simplesmente ignorar a birra, como eu vejo muitas vezes no shopping, supermercado, e fico apavorada com aquelas mães saindo andando ou os pais saindo, deixando o filho chorando, gritando, se esgoelando para trás. Além de ser muito feio, né, gente? Demonstrar interesse para as atividades desenvolvidas pelos filhos, se inteirar das brincadeiras que eles estão fazendo no momento, ou se a criança começa a contar uma historinha, você se envolve, demonstra interesse. Isso é muito importante para eles, são coisas que eles vão levar para o resto da vida. Isso com certeza vai desenvolver a compaixão,
a empatia. Vamos então para o quarto princípio e último desse primeiro vídeo. E esse princípio fala sobre a importância do contato afetivo. Também é comprovado já por diversos estudos que todo ser humano precisa do contato físico. É muito importante que desde o primeiro dia de vida essa criança já sinta o carinho, de repente uma massagem no pezinho, uma massagem na barriguinha para acalmar as cólicas. Se uma criança tem esse tipo de contato nos primeiros meses de vida, isso vai trazer um benefício pro resto da vida dela. Além de ser muito gostoso, né, gente? Ficar ali com aquela coisinha, mexendo, sentindo aquele cheirinho de neném, que não tem cheiro melhor nesse mundo. Então, não é esforço nenhum pra gente, a gente sabe. Caso você não tenha tanto tempo assim disponível com seu filho, caso você trabalhe fora, por exemplo, é importante que nos momentos em que você tenha com ele, você pratique esse contato de uma forma mais carinhosa, com mais tempo. Vai dar um banho no seu filho antes de dormir? Demanda um tempo pra isso, reserva um tempo só pra vocês dois, para que você possa dar um banho nele, olhar no olho, sabe? Fazer carinho. Depois do banho, faz uma massagem antes de colocar a roupinha. Isso não vai levar todo o tempo da sua vida e vai trazer um benefício. Gente, então, para esse primeiro vídeo são esses 4 primeiros princípios. Espero que vocês tenham gostado, que eu não tenha me demorado muito. Como eu já falei para vocês, eu vou deixar alguns artigos linkados aqui embaixo no box de informações, caso vocês se interessem, queiram pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto. Se vocês acharam que eu falei alguma bobagem aqui, gente, por favor, deixem nos comentários, eu com certeza não vou ficar chateada. Eu tenho muito a aprender ainda, então deixem a opinião de vocês aqui embaixo. Se vocês gostaram do vídeo, dá aquele like maneiro que me ajuda na divulgação. E eu sei que esses assuntos assim mais teóricos às vezes acabam sendo um pouquinho chatinhos para algumas pessoas que estão aqui no canal com outro intuito, mas o meu dia da maternidade é sagrado, porque vocês sabem que o canal só começou em função disso, com a chegada da Ana Lu, e vai continuar sendo um dos assuntos que eu mais amo falar. Mas no fundo, no fundinho, eu espero muito que todos vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal para mais vídeos como esse. Os vídeos de maternidade vão sair só nas terças, então na próxima terça-feira teremos a segunda parte desse vídeo. Um super beijo! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!